Eu quero falar um pouco a respeito da inteligência emocional ou das emoções. Algumas pessoas, elas são muito espirituais para falar de emoções. Eu já ouvi algumas pessoas dizer assim, ensinar inteligência emocional ou falar sobre emoções na igreja é muito humanismo, colocando o homem no centro de todas as coisas e deixando Deus de lado. O problema é que se nós estivermos desestabilizados em alguma área da nossa vida, todo o restante será afetado. A Bíblia diz que nós somos formados por corpo, por alma e por espírito, e precisa ter um equilíbrio nessas três áreas da nossa vida. Precisamos estar bem fisicamente, a nossa saúde ela precisa estar alinhada, assim como o nosso espírito precisa estar fortalecido no Senhor, e as nossas emoções firmes, para que não venhamos viver por circunstâncias e tomar decisões circunstanciais. Muito nesses dias nós ouvimos muitas pessoas falar que estão abaladas emocionalmente nesses dias. A pandemia deixou muitas pessoas abaladas emocionalmente, outras já vinham abaladas emocionalmente antes da pandemia, e outras foram afetadas fortemente por este tempo que nós estamos passando. E aí, lendo a Bíblia, essa semana eu estava meditando na palavra de Deus. Eu falei um pouco aqui a semana passada a respeito da centralidade de Cristo, que quando Cristo é centro da nossa vida, todas as outras áreas elas se estabilizam. Cristo não pode viver na periferia da minha vida, Ele tem que ser o centro da minha vida. Amém? Que nós possamos declarar isso todo dia, mas não somente com os nossos lábios, com a nossa vida, que a nossa vida diga isso ao Senhor: Senhor, eu me movimento segundo a direção do Senhor, porque Tu és o centro de tudo. E eu gostaria de te perguntar uma coisa, que você responda para você mesmo, mas como está a sua saúde emocional hoje? Quando nós falamos de saúde emocional, a gente pode olhar diretamente para Jesus. Jesus foi um homem que soube se movimentar nas mais diversas situações. Jesus soube se movimentar debaixo de perseguição, debaixo de afronta, debaixo de elogios. Nós podemos olhar para Jesus, homem, e dizer: este era um homem centrado em suas emoções. E o que é inteligência emocional? É eu saber gerenciar as minhas emoções, é eu saber como colocar as minhas situações nos mais diversas situações, é eu buscar nas situações mais adversas me controlar. E a gente vai olhar para Jesus. Jesus era um cara que a gente pode falar: esse era centrado emocionalmente, porque ele sendo afrontado, ele manteve a linha. Você não vê Jesus gritando, brigando. Um momento ou outro ele saía chutando balde para lá os vendedores na porta do templo, mas aquilo não é desestabilidade emocional, aquilo é apenas a expressão de um coração indignado com a situação. Mas eu imagino Jesus chutando tudo, depois fazer assim: vamos voltar para o que a gente estava fazendo. Mas falar de emoções, nós precisamos olhar para a Bíblia, porque a Bíblia nos ensina muitas coisas. E se você pudesse dar uma nota para a sua saúde emocional, que nota que você daria hoje? Basicamente, ter inteligência emocional é saber gerir, controlar as nossas emoções, é saber se comunicar, se portar, reagir no nosso dia a dia. E é interessante que nós agimos de algumas maneiras tão calmamente, mas agir não fala diretamente quem eu sou. O que fala diretamente quem eu sou é como eu reajo, porque as minhas ações elas podem ser ações manipuladas, mas a minha reação é a expressão da minha saúde emocional, da maneira que eu reajo a uma buzinada no trânsito, a uma afronta, a uma palavra contrária. Ali revela como está verdadeiramente a minha vida emocional. Porque tem gente que a gente fala assim: está tudo bem? Não, está tudo bem. Não, mas está tudo bem mesmo? Está tudo bem.
está tudo bem? Pô, mas está tudo bem, estou falando. Você fala, ou seja, ela vai reagindo. E é interessante que a palavra inteligência significa faculdade de conhecer, compreender e aprender. Quando eu tive síndrome do pânico, lá em 2004, faz tempo isso, graças a Deus, eu não sabia lidar com as minhas emoções, e eu fui pego por elas. Num certo dia eu achei que eu estava muito bem espiritualmente, eu rodava, eu pulava, eu profetizava, eu girava até no manto. Você acredita isso? Que eu era do reteté de... Não que eu não seja, mas eu era daqueles caras que vestia o terno branco e ficava rodando assim. Estava no ápice da minha vida espiritual, mas não sabia lidar com as minhas emoções. Eu tinha um falso entendimento de que eu, sendo plenamente espiritual, um super-homem de Deus, todas as outras coisas estariam controladas. Até um dia que eu tive uma crise de pânico, e eu não pude controlar o que estava acontecendo comigo, fugiu do meu controle. As minhas orações não resolveram. Eu mergulhar na Bíblia naquele dia não resolveu. E então eu comecei a ficar assustado, porque era um medo irracional. Eu tinha alguns medos bobos que surgiam do nada, mas também iam embora do nada. E eu comecei a entender que eu não tinha controle sobre as minhas emoções. Até que eu entendi que eu precisava procurar um psicólogo, alguém que entendesse o que estava acontecendo comigo. Porque eu fiz todo o check-up do meu físico, do fio do cabelo até o dedão do pé. Eletrocardiograma, eletroencefalograma, e tantos ecocardiograma e eco não sei o que, e fiz 500 exames. E o médico falava assim, você não tem nada. Eu falava, não, mas eu estou a ponto de infartar. Até um dia que um médico me disse, falou, olha, o seu problema está muito mais ligado ao emocional do que a tua saúde física propriamente dita. Tua saúde está perfeita. E então ele falou, você vai precisar procurar um psicólogo, porque tem alguma coisa acontecendo com as suas emoções. E aí eu fui entender naquele dia que eu não sabia lidar com as minhas emoções. Eu era muito espiritual. Eu era do manto e rodava, pulava, profetizava e tinha muitas revelações. Mas em algum momento disparou algo dentro de mim que eu não tive controle. E então as crises de pânico, elas foram sendo mais frequentes. Então eu tinha medo de tomar banho sozinho, eu tinha medo de dirigir, eu tinha medo de pregar, e mesmo assim eu pregava. Eu me apropriei daquela palavra que diz que o amor de Deus lança fora todo medo. Então eu achava que toda vez que eu pegasse o microfone eu ia infartar pregando. Então eu pedia lá, morava em Bertioga, um calor terrível, eu colocava 3 ventiladores de frente do púlpito, e eu falava, Senhor, se hoje for a minha última pregação, eu vou morrer fazendo o que eu amo fazer, que é pregar a tua palavra. E aí acabava o culto e eu falava, passou, não morri. Mas eu vi então que eu precisava aprender a lidar com as minhas emoções. E quando eu procurei o psicólogo, um amigo nosso, ele falou, cara, não adianta você ser um homem cheio de fé, se você não consegue controlar coisas básicas e simples na vida. Então ele começou a me ensinar algumas técnicas de controle. E paralelo a isso eu fui mergulhando na palavra, buscando a respeito desse assunto. Mas eu me lembro que uma vez minha mãe estava lá em casa, e a minha mãe e minha esposa me falaram, vamos lá para a igreja agora. Eu morava do outro lado da rua, do outro lado da igreja. E aí nós fomos lá para a igreja e ficamos orando. E minha mãe rodou, minha esposa voou, pendurou no teto. E eu assim, ó, amém. E elas me ungiram, que eu saí de lá, parecia um nuggets, né? Aqueles nuggets do Bob's, pingando óleo. Me ungiram dos pés à cabeça, e eu saí de lá e falei, e aí? Acabaram de orar, acabamos, então bora para casa. E aí, não foi curado? Não mudou nada. Porque algo precisava ser trabalhado nas minhas emoções, dentro da minha alma.
E isso não é colocar o homem no centro da Bíblia, mas é colocar a Bíblia no centro do homem. É eu trazer Cristo para o centro das minhas emoções e entender como me movimentar. Conhecer suas emoções e a maneira como você se comporta diante das situações, isso é inteligência emocional. É saber lidar para que você viva bem e melhor. E quando nós falamos de inteligência emocional, nós estamos falando de entender as emoções, das quais eu vivo e sou inserido todos os dias, como das pessoas que estão à minha volta. É muito importante você conhecer a pessoa que está do teu lado. Você conhece o Mário? Quem conhece o pastor Mário? Agora, quem conhece o pastor Mário mais a fundo? Só vi um uhul, a Selma ali. Mas eu posso dizer que eu conheço um pouco do pastor Mário. Então tem algumas coisas que o pastor Mário faz que não me irritam. Por quê? Porque eu sei o jeito dele. Assim como ele também me conhece um pouco. E tem algumas coisas que eu faço que não irritam, que ele vai falar, não, esse é o jeito dele. Ele é assim. Então a inteligência emocional é eu saber como eu me movimento e como as pessoas que estão à minha volta se movimentam. E é interessante quando nós olhamos para Jesus, ele conhecia cada discípulo dele. Você não vai ver Jesus na Bíblia bravo com nenhum discípulo. Ele ensinava, ministrava, sabendo que um ia trair, que o outro era temperamental, que o outro era bravinho, que o outro era colérico, que o outro era... Como que nós estávamos falando esses dias de Mateus? Mateus era... Você lembra? Foi você que falou? Tem aquele filme The Chosen. Mateus, ele era bem... Fugiu a palavra, mas bem... Paz e amor, né? Tá acabando o mundo, beleza. Tá acabando a comida, show. Ou seja, você sabia que Jesus conhecia as pessoas que estavam à volta dele. E abra sua Bíblia comigo no livro de Provérbios, capítulo 4. Nós precisamos aprender sobre esse assunto, porque a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai ver homens e mulheres se movimentando erroneamente e se afastando do propósito eterno de Deus, por coisas que falaram demais e que fizeram de menos. Inteligência emocional é você saber falar na hora certa, se movimentar da maneira correta. Inteligência emocional basicamente é eu saber entrar e eu saber sair. E Salomão, um dos homens mais sábios da Bíblia, ele vai dizer em Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar. O que ele fala para você guardar? Guarde o... Diga para a pessoa próxima de você, meu irmão, guarde seu coração. Porque dele procedem as fontes da vida. Aí em outra passagem Jesus vai dizer o que? A boca fala, o que está cheio o que? Coração. O que é isso? Emoções. A boca, ela vai expressar a doçura ou a amargura da alma. Pessoas que são curadas e centradas emocionalmente, elas falam palavras que edificam e que constroem. Pessoas que são descompensadas emocionalmente e que não se conhecem emocionalmente, elas vivem falando palavras que ferem outras pessoas. Muitas usam até o termo, eu sempre falo a verdade, eu sou verdadeiro. Não. A boca despeja amargura, e Jesus falou isso. A boca fala o que está cheio o coração. A boca fala da alegria do coração, como também das mazelas dele. Uma pessoa que ela está com medo, ela fala, o seu discurso é um discurso de medo. Uma pessoa que está irada, o seu discurso é de ira. Uma pessoa que está chateada, o seu discurso é: eu preciso levar outros ao centro da minha chateação.
Você vai ver que pessoas que estão abaladas emocionalmente, seja por ira, ódio, chateação, tristeza, amargura, ela sempre despeja aquilo que o coração dela está. Por isso que Salomão vai dizer assim: guarda o teu coração, seja inteligente emocionalmente. Salomão está dizendo isso. Meu irmão, guarda o teu coração, guarda os teus lábios, guarda a tua vida, porque dali vai sair fontes para abençoar outras vidas. E essa palavra coração significa no grego lebe, que é ser interior, mente, vontade ou inteligência. Então Salomão está dizendo nessa palavra: sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu interior, guarda a sua mente, guarda as suas vontades, seja inteligente. Porque do teu coração procede, do teu coração é fonte de vida. Ou seja, que a tua boca vai falar, é o que está cheio na tua alma. As tuas emoções transbordam, as tuas emoções alcançam outras pessoas. Então busque ser centrado emocionalmente, para que as pessoas que estão à tua volta não sejam afetadas pela amargura ou pela descompensar da sua alma. Então, quando eu passei pela síndrome do pânico, eu pude entender que havia algo errado com as minhas emoções, e que eu precisava dessa cura em Deus. Alguns medos, eles são bobos e aparentemente tolos, e então eu aprendi a viver um dia de cada vez. Quando eu comecei a aprender que eu precisava, quando eu passei a entender que eu precisava aprender a respeito disso, que um dia vence o outro dia, eu comecei a mudar o meu estilo de viver. E abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Tessalonicenses 4:23. E onde tudo isso acontece? 1 Tessalonicenses 4:23, eu já falei sobre esse texto aqui. Mas diz assim, 1 Tessalonicenses 4:23. Espera aí que eu fiz. Acharam? Diz assim, não? 1 Tessalonicenses. Está aqui já não? Aqui. Finalmente, irmão, 4:23. Tá louco, hein? Eu acho que é 4:13. Acho que é segunda. Eu vou dizer o versículo. Ponto. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, corpo, alma e espírito. Agora todos os teólogos procurem aí rapidamente. Obrigado. 5:23, eu sabia, estava testando a escola. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, todo o vosso espírito, alma e corpo. Diga assim: espírito, alma e corpo. Diga mais uma vez: espírito, alma e corpo. Então é legal malhar o físico? Sim. Estou malhando lá todo dia. Obrigado, filho. É bom malhar o espírito? Sim. E é bom malhar a alma. Nós precisamos estar com todas as áreas da nossa vida bem centradas em Cristo. E não adianta querermos ser megas espirituais e dizer assim: eu não preciso cuidar do físico. Não, muitas pessoas estão morrendo de infarto, de diabetes, de pressão alta, porque não cuidam do físico.
outras tantas estão morrendo espiritualmente, e outras tantas estão morrendo emocionalmente. São cheios de Deus, mas estão com síndrome do pânico, com depressão, estão com seus lares destruídos, mas são super espirituais. Então, irmãos, que nós sejamos centrados no que Deus e que a palavra de Deus diz, que nós precisamos estar equilibrados no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. As emoções, elas estão ali no centro da nossa alma. Quando você morrer, preste atenção nisso, o seu corpo vai para onde? O corpo vai ao pó, da onde veio? Você é pó, volta para o pó. O teu espírito vai para onde? Deus. E a tua alma? Vai aparecer diante de Deus no dia do julgamento. O Espírito é o nosso conector com Deus. O Espírito, Jesus falou que eu vou para o Pai, mas vou enviar para vocês o quê? O Espírito Santo. Ou seja, para que vocês ouçam a Deus, eu vou colocar um conector dentro de vocês chamado Espírito Santo. Este será o Consolador, aquele que vai te consolar todos os dias e estará com você todo momento. Mas no dia que você morrer, o Espírito volta ao Pai que o deu, o corpo volta à terra, e então a tua alma, você é a alma vivente, a tua alma prestará conta a Deus. E então lá no dia do julgamento final, tudo que você falou, tudo que você fez, será apresentado diante do Senhor. E em momento algum Deus vai falar assim: eu sabia que você estava com pânico, com medo, e você agiu ignorantemente por causa de tudo isso. Não, Deus vai falar assim: você precisa dar conta de cada palavra que saiu da tua boca. Então não ache que você não precisa cuidar das suas emoções, porque são as suas emoções que te direcionam todos os dias. São as tuas emoções que fazem você gritar com a sua família no momento que não poderia ter gritado. São as suas emoções que ficam chateado quando alguém te fere e você toma decisões baseado em chateação. São as tuas emoções que te levam para este lugar. Uma pessoa equilibrada emocionalmente, ela não coloca as suas emoções acima das suas decisões. Agora, uma pessoa descompensada emocionalmente, ela coloca as suas decisões acima do seu propósito de vida. Sabe por quê? Basta olharmos para Jesus. Jesus estava triste, chateado, magoado, com medo, angustiado, mas ele tinha um propósito de vida: ir para a cruz e salvar a mim e a você. Amém? Aí ele vai no Getsêmani descompensado emocionalmente, orar, e ele vai clamar ao Pai. Ele fala: Pai, eu estou triste, eu estou chateado, se possível passa de mim este cálice. E Deus, e aí diz que ele voltou mais uma vez: Senhor, olha, eu estou pensando em desistir, estou pensando em largar tudo, eu estou abalado emocionalmente, dizendo aqui nas minhas palavras. E o Pai, e aí ele fala o quê? Que não seja feito segundo a minha, mas e se Jesus falar assim: quer saber, estou chateado, estou magoado, esse povo é incrédulo, é endemoniado, é não sei o que, eu vou cair fora. Mas ele não colocou as suas decisões acima do seu propósito de vida por causa do seu abalo emocional. Ele foi lá ouvir Deus. Ele falou assim: olha, eu não posso largar o propósito porque eu estou chateado. Eu não posso largar o propósito porque eu estou com medo. Há um propósito maior do que as minhas emoções. Eu preciso controlar as minhas emoções. A Bíblia vai dizer que Jesus estava profundamente angustiado. A Bíblia diz que ele estava angustiado até a morte. Se nós formos estudar, a Bíblia fala que Jesus suou gotas de sangue. Sim ou não? Já viu essa passagem? Mas ele não suou gota de sangue. Diz os médicos que a angústia dele era tão grande que os vasos capilares começaram a se romper, de tamanha era a angústia dele naquele momento. Mas ele não tomou uma decisão acima do seu propósito de vida. Ele chegou para Deus e ele falou: Senhor, eu estou chateado, eu estou com medo, mas o meu propósito está acima de tudo isso. Como que se chama isso?
Diga assim comigo: inteligência emocional. Não precisa levantar a mão, mas quantas vezes você já tomou uma decisão por causa de medo? Quantas vezes você já tomou uma decisão que você estava chateado? E aí depois, lá na frente, você fala assim: puxa, por que eu tomei essa decisão? Porque a chateação passa, o medo passa. Sabe o que é inteligência emocional? É você estar andando na rua, escapou um pitbull, você tem 3 segundos para pensar o que vai fazer. Isso é inteligência emocional. Talvez muitos vão dizer assim: eu corro, o pitbull corre mais que você. Eu fico parado, ele vai te atacar. Eu subo em cima do carro, o pitbull sobe até em árvore. Então o que você vai fazer naquele momento? Não sei. Eu preciso em 3 segundos dizer, e saber o que eu vou fazer. Isso é inteligência emocional. É eu ir para um canto e passou. Quando nós olhamos para Jesus, nós olhamos e vemos um homem centrado emocionalmente, ainda que muitas vezes abalado nas suas emoções. Nós precisamos entender que a nossa alma são a sede das nossas emoções. Por isso que Salomão vai dizer: guarde o teu coração, aprenda a gerenciar o teu coração, aprenda a administrar as tuas emoções. Você vai ver que você vai acertar muito mais ao longo da sua vida do que errar. A chance de você errar é muito menor, mas isso precisa ser treinado. Você já ouviu falar da teoria 90-10? Que 90% das coisas da nossa vida acontecem por causa de 10%. Nós reagimos o dia inteiro, agimos muito pouco. A maioria das nossas ações durante o dia são reações de coisas que vão acontecendo conosco. Nós muitas vezes nos perdemos do propósito porque reagimos erroneamente a coisas que estavam fora do nosso controle. Essa teoria 90-10, ela diz que 90% da nossa movimentação sempre será a reação de 10% do que acontece na nossa vida. Você quer ver eu dar um exemplo prático para você? Você acordou de manhã, foi tomar café. Aí seu filho, sua filha está tomando café com você na mesa. Vou colocar aqui o Edinho, a Tati e a Bia estão tomando café na mesa. Aí já vai chegar a van escolar para levar a Bia para a escola. O Edinho vai para São Paulo e a Tati vai cuidar das coisas dela. Aí sem querer a Bia tropeça lá, bate a mão na xícara, derrama a roupa, o café tudo na roupa do Edinho. Aí então ele fica bravo, ele já dá um soco na mesa, já briga com a filha. Fala: você não presta atenção. E fica 10 minutos discutindo porque uma xícara de café caiu na roupa dele. E então ele precisa ir lá dentro do quarto trocar de roupa. Nisso a van escolar já passou. Aí o dia dele atrasou. Ele precisou então pegar o carro e levar a Bia até a escola, coisa que a van faria. E aí ele se atrasa para chegar no trabalho. Ele chega no trabalho de cabeça quente, chega no trabalho atrasado. E aí lá no trabalho ele vai perceber que o contrato que ele ia fechar, ele esqueceu em cima da mesa, porque ele teve que trocar de camiseta. Ou seja, o dia todo dele foi destruído por causa da reação de um acidente pela manhã. Agora, na mesma situação, a Bia derrubou lá. Ele fala: poxa filha, não tem problema, eu vi que foi sem querer. Ele corre rapidinho lá, troca de camisa. Nisso a van chegou, a Tati já liberou a Bia, ele vai para o trabalho. O dia teria sido completamente diferente. Ou seja, as nossas reações, elas influenciam diretamente no nosso dia. As nossas reações, elas influenciam diretamente na nossa vida. E aí o problema é que lá na frente nós vamos perceber que nós reagimos erroneamente por uma coisa boba.
Mas porque estávamos descompensados emocionalmente, nós não pensamos na hora de decidir as coisas. Nós decidimos coisas no calor de uma discussão, em algo que nós ouvimos que nem era verdade, mas acreditamos porque fomos tão envolvidos emocionalmente. E coisas pequenas, 10% de tudo que aconteceu, roubou-nos no propósito. E aí quando nós vamos olhar para a palavra de Deus, a gente vai olhar para esses homens de Deus, nós vamos ver que Paulo estava lá na cadeia escrevendo aos Filipenses, dando glórias a Deus. E por muito pouco, nós não vamos à igreja. Eu não entendo pessoas dizendo, por que você não foi na igreja? Porque eu não estava bem, mas isso era para você ter ido. Mas eu não consegui lidar com as minhas emoções e eu me coloquei numa zona perigosa. Porque eu não estava bem, eu não fui à igreja. Mas quando eu não estou bem, é que eu tenho que ir para a igreja. Estar junto com pessoas que estão bem. Estar num ambiente que vai elevar as minhas emoções. Mas não, quando nós não estamos bem, o que nós fazemos? Nos isolamos, sim ou não? Provérbios 18:1 vai dizer assim: aquele que se isola, insurge-se contra a sabedoria de Deus e busca seus próprios interesses. Uma pessoa que se isola está indo contra a sabedoria de Deus. Uma pessoa que se isola porque não está bem, ela está buscando seus próprios interesses, ainda que aparentemente não. Mas em momento algum você vai ver Jesus se isolando. O único momento que Jesus se isolava no dia era para orar. A Bíblia fala que no final de todo dia Jesus ia orar. Jesus não pôde chorar a morte nem do primo. João Batista morreu, Jesus foi lá chorar. Chegaram lá, Senhor, tem uma multidão aí fora. Aí os discípulos disseram assim: deixa, ele está chorando a morte do primo. Ele abre a porta e fala: não dá, não tenho tempo para isso, tem muita coisa a ser feita. Ou seja, eu não posso me isolar, porque nos meus isolamentos expõe o egoísmo do meu coração. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus. E depois que eu comecei a pensar nessa teoria do 90-10, eu tento me controlar muitas vezes, mas outras vezes eu vejo, puxa, como que eu fui roubado por bobeira, por coisas que estavam fora do meu controle. Você já viu aquelas pessoas que brigam no trânsito? Eu sei que aqui não tem ninguém assim, mas o cara da frente fechou, vai lá tentando fechar o cara e e aí no final tudo você diz assim: não deixo barato mesmo, comigo é assim. O que você ganhou? Nada. Mas a soberba do coração diz assim: você se vingou. Aí eu me lembro um dia, nós temos um amigo que ele é policial, só que ele é baixinho. Aí um dia o cara quebrou um retrovisor do carro dele dentro do estacionamento de um comércio, e ele viu de dentro da loja que o cara quebrou. E ele chegou pro cara e falou: então, eu estava aqui dentro da loja, eu vi que você quebrou o retrovisor do meu carro. E o cara dava quase 2 dele. E o cara falou assim: não fui eu não. Ele falou: não, foi, eu vi, você quebrou. E aí depois você mudou seu carro de lugar. E o cara grandão, quase engolindo ele, falou assim: não fui eu. Aí naquele momento ele tirou a arma da cintura e falou assim: eu acho que foi você. Aí o cara: não, fui eu, moço, fui eu, me perdoa. E ele contando, é muito engraçado, ele falou: eu não estava bravo, eu não estava nada. Porque se eu tivesse bravo, acho que eu tinha puxado o gatilho, mas eu só mostrei um convencimento para ele. Mas quantas pessoas morrem todos os dias por briga de trânsito? Quantas pessoas mega espirituais estão abandonando família? Quantas pessoas super, ultra mega espirituais espancam os filhos? Mas são tão espirituais,
mas não sabem lidar com as suas emoções. São tão espirituais, mas não sabem lidar com o coração. São tão espirituais, mas são vingativos. São tão espirituais, mas são cobradores dos seus deveres. E Jesus fala em Mateus capítulo 12, versículo 33: ou fazer a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazer a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víbora, como podeis vós dizer coisas boas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras será justificado, e por tuas palavras será condenado. E eu volto a lembrar no que Salomão falou: guarda o teu coração, porque se o teu coração estiver guardado, as tuas palavras serão guardadas. Se o teu coração for saudável, as tuas palavras serão saudáveis. Se o teu coração for bom, as tuas palavras serão boas. Se você cuidar do seu coração, e isso é você que tem que fazer, Salomão diz: guarda você o teu coração, guarda com o que você ouve, com o que você vê, guarda com quem você se relaciona, guarda. Por quê? Porque as pessoas que estão à sua volta, elas precisam ser alimentadas, e você pode ser uma fonte de alimentação para elas, ou não. Jesus falou: da árvore boa, os frutos são bons, da árvore má, os frutos são maus. Então os frutos, eu sempre digo isso, que primeiro caem na minha casa. A minha esposa sabe quem eu sou, e hoje ela está lá no Ministério Infantil, mas hoje nós fazemos 23 anos de casado, 29 anos que estamos juntos, namoramos 6 anos para casar, olha que demora, hein? Mas estamos 29 anos juntos, e sempre que eu prego, hoje ela não está aqui, está lá no Ministério Infantil, mas ela é sempre a pessoa que está sentada na primeira fileira. Então eu seria um hipócrita se eu pregasse alguma coisa que vai contra aquilo que eu vivo, porque senão eu vou chegar em casa e ela vai falar assim: hoje foi boa a palavra, hein? Será que você se converteu na sua pregação hoje? Só é um pouquinho mais difícil, é só falar dela que ela chegou. Pode continuar lá mais um pouquinho. Mas eu sempre falo que pregar em encontro de casais é o pior lugar para pregar, porque você fala: porque você tem que dar flor para sua esposa fica olhando, aham. Você tem que dar presente, ela fica, aham. Mas os primeiros frutos caem na minha casa, depois os frutos continuam caindo nas pessoas que estão à minha volta. Então diga assim: eu preciso aprender a guardar o meu coração. Isso é inteligência emocional, isso não é nenhuma palavra de coaching, isso é Bíblia. Agora são técnicas de coaching. Não, querido, são técnicas da Bíblia. A gente precisa olhar mais para Jesus. Nós vivemos uma geração descompensada emocionalmente. Nós vivemos no meio de pessoas estressadas. Eu não estou dizendo fora da igreja, estou dizendo na igreja, que é o convívio nosso. Nós vivemos eu vejo pessoas todo dia trocando os pés pelas mãos, pelas emoções, colocando suas emoções acima de suas decisões. Por que você tomou essa decisão? Porque eu estou chateado. Nunca tome decisão nenhuma quando você está chateado. Resolva suas chateações primeiro. Nunca prometa algo quando você está extremamente feliz, e nem prometa algo quando você está extremamente triste. Quando você está extremamente feliz, seja feliz, não prometa nada. Se está triste, cala a boca. Desculpa a expressão.
Mas quando a gente está triste, a gente fica fazendo 1000 promessas. Ou uma pessoa que está desempregado, está mal, ele começa a orar: Senhor, Senhor, se o Senhor me der um emprego, o primeiro salário eu vou dar para o Senhor. Deus fala assim: eu não pedi isso. Fica quieto. Fica quieto. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes, no capítulo 5, não vote. Deus não pede voto, mas se fizer, cumpra. No momento que a gente está triste: Deus, o Senhor me tirar dessa. Deus fala: para, que eu já ouvi isso algumas centenas de vezes ao longo da sua vida. Porque quando nós estamos extremamente tristes, angustiados, nós falamos coisas da qual não conseguimos sustentar depois. Assim como também estamos em momentos de extrema felicidade. Quando está feliz, né? Naquela euforia a gente vai fazendo promessa para todo mundo, né? Aí chega o dia da realidade, volta à realidade, passou aquela ápice da alegria, a gente fala: por que eu fui prometer isso? Aí Jesus fala assim: cuidado, porque você vai ser julgado por todas as tuas palavras, sejam elas boas ou más, todas. A sua alma prestará conta a Deus. E aí a gente vai ver para Pedro, eu já estou quase encerrando. Jesus estava sendo preso. João capítulo 18 diz que Pedro atira a espada da bainha, pronto, desembainhou. Mas enfim, Pedro está naquele momento, Jesus está sendo preso. Pedro fala: Jesus, deixa comigo. Se eu não me engano é na série The Chosen que Pedro é meio segurança de Jesus, né? Que ele fala assim: qualquer coisinha que acontece com Jesus, Pedro, quer que eu vou lá? Arrebento. Ele fala: calma Pedro, calma. Imagina o ministério de Jesus inteiro: Pedro, calma, cala a boca, fica quieto, Pedro, em nome de Jesus, Pedro. Olha Jesus falando em nome de Jesus, né? Mas eu imagino que Jesus fala assim: não, agora Pedro está legalzinho, daqui a pouco Pedro vinha e fala: não, de novo não. E aí a hora que Jesus vai ser preso, não precisa abrir lá, mas em João capítulo 18 fala que Pedro tira a espada da bainha e corta a orelha do soldado. Jesus estava nos momentos finais, acho que Jesus falou assim: ufa, deu tudo certo, tudo tranquilo. Mas no momento de pressão, Pedro não conseguiu controlar suas emoções. No momento de pressão, Pedro expôs o seu coração. E João vai dizer que Pedro cortou a orelha do Malcolm. E aí diz que Jesus vai lá e estanca o sangue. Quantas vezes Jesus tem que estancar os sangues de orelhas que nós estamos cortando por estarmos descompensados emocionalmente? Pedro aqui estava mega espiritual. Pedro tinha acabado de vir de um momento ainda que dormiu lá com Jesus orando, mas Pedro andou com Jesus. Ou seja, eu tenho que tomar cuidado para não ir aos extremos. Eu sou mega espiritual. Não adianta ser mega espiritual, orar, jejuar, se você não aprender a lidar com as suas emoções. Não adianta orar e jejuar 24 horas por dia se você não vigia o que fala, se você não vigia da maneira que você se movimenta dentro da sua casa, se você não sabe lidar com as suas emoções nos momentos de pressão. Não adianta orar e jejuar 24 horas se na hora que você é colocado contra a parede, você sai dando espadada em todo mundo. Quantas orelhas Jesus anda estancando o sangue que nós estamos cortando, ferindo com palavras, colocando como justificativa a nossa condição atual, a nossa condição de momento. Você não é julgado pelo momento, você é julgado pelo todo. O momento que você está vivendo hoje vai passar. É difícil, mas vai passar. Quantos momentos difíceis você já passou e passaram?
Mas Pedro não soube lidar naquele momento, ele se desequilibrou. E Jesus olha para ele e fala: Pedro, coloca essa espada na bainha de novo. E aí Jesus fala para Pedro: cuidado, Pedro, porque quem com espada fere, pela espada morrerá. Cuidado, Pedro. Você pode colocar como justificativa essa descompensação emocional pela pressão que nós estamos vivendo, mas é uma semeadura, e toda semeadura tem colheita. Então cuidado, porque se você não tiver controle sobre as suas emoções, você irá semear sementes que terá que colher lá na frente. Então por isso que se não sabe o que fazer, não faça. Se não sabe para onde ir, não vá. Se não sabe o que dar, não dê. Ponto. Por que a gente não aceita cartão de crédito na maquininha na hora do dízimo, da oferta? Que dizem: estou emocionado, vou lá passar 1.000 hoje no crédito, passa no crédito a oferta. Aí chega em casa e fala: por que eu fiz isso? Porque o ambiente me tomou na alma, e eu me movimentei pela alma. Então Jesus olha para Pedro e fala: cuidado, porque as nossas semeaduras têm colheita. Então busque minimizar o máximo as suas decisões baseadas nas suas emoções. Busque minimizar o máximo decisões que você toma baseadas nas suas frustrações, nos seus medos, nos seus achismos. Guarde o teu coração, porque dele procede a saída para a vida. Guarde as tuas emoções. Quando eu tive a síndrome do pânico, de lá para cá, nunca mais eu assisti filme de terror e quase nunca de suspense. Terror nunca mais. Aquele Annabelle, nem boneco assassino eu assisto mais. Já não assisto nem desenho da Pantera Cor-de-Rosa, que ela cai do abismo. Já busco guardar ali para não ficar descompensado, né? Ai, meu Deus. Nunca mais. Eu até me lembro um dia que saiu um filme de terror que eu fiquei morrendo de vontade de assistir. Todo mundo falando. Até o Batatinha Frita eu não assisti ainda. Senão depois, na hora que cantar Batatinha Frita, eu vou ficar: meu Deus. O que é isso? Guardar as minhas emoções. Pode parecer bobeira, mas quem já assistiu lá, hoje, na época era o louvor, o DVD do Diante do Trono. No DVD do Diante do Trono, na época tinha DVD, e uma vez uma jovem foi em casa da igreja, e naquele momento, eu e minha esposa estávamos chorando, adorando a Deus, e ela bateu no portão, sabe aquele momento de glória que você abre e faz assim, entra, e ela já entrou chorando, e nós oramos, e foi uma glória só, e tal, e no final ela falou: pastor, deixa eu te perguntar, quando a gente assiste um DVD de adoração, de louvor, a unção flui para dentro da nossa casa, né? Falei: flui, tremendo, né? Falei: quando a gente assiste um filme de terror? Você não precisa nem falar, que toda aquela maldição, aquele peso de medo, de angústia, de terror, invade a minha casa. Ou seja, eu comecei a aprender a gerenciar as minhas emoções. Ou seja, eu vou assistir uma coisa que eu depois vou sair assim, cai um copo lá na cozinha, eu quase infarto, né? Salomão está dizendo o quê? Guarda o teu coração. Se tem pessoas que são tóxicas, o que eu faço? Sai. Você conhece alguma pessoa que fica assim, você encosta nela, ela fala: nossa, que céu cinza, né? Você fala: não, está azulzinho, mas tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem cinza ali. Hoje o dia está meio cinzento. Tem pessoas que são assim, que são pessoas que fazem mal. Então Salomão vai dizer: guarda o teu. E para encerrar, Jesus fala para nós, sabe como que ele fala para nós gerenciarmos as nossas emoções? Olhe para a pessoa que está do teu lado, dá uma elogiada aí, fala: tá bonitão hoje.
elogiar, não é? Sim ou não? É bom ser elogiado, sim ou não? Agora, se você fechar o olho, fecha o olho por um instante. Você falou que a pessoa do seu lado está bonita. Que cor que é a roupa que ele está? Pode abrir o olho, você nem lembra. Você nem contemplou a pessoa. Você falou, está bonito hoje, hein? Aí olha o que Jesus vai dizer a respeito disso. Abra lá para nós encerrarmos em Mateus capítulo 6. Sabe o que Jesus está falando? Sabe o que Jesus está falando? Sabe por que você está ansioso? Sabe por que você está com medo, angustiado? Porque você parou de contemplar as coisas ao seu redor. Você está trazendo o amanhã que não existe para o dia de hoje, mas não está contemplando hoje. Pode ver que você disse que a pessoa que está do teu lado está bonita, mas você não lembra nem a cor da roupa que ela está. Você não contemplou, falou, pô, tá combinando, hein? Olha o tênis com a calça, tá bonito, hein? Não, nós falamos assim, tá bonito, por quê? Se tornou automático. A gente olha para as pessoas, pai de agora, tudo bem, beleza. Aí a pessoa fala, nossa, se ela tivesse perguntado mais uma vez se está tudo bem, eu ia falar que não, mas não deu nem tempo. Nós vamos falando assim, tudo bem, pai de seguro, que eu tô correndo, tá correndo para onde? Já é domingo, não tem nada para fazer. Não, mas tô correndo amanhã, eu tenho que acordar cedo, amanhã é feriado. Teve gente que não veio no culto na véspera do feriado. Por que você não veio? Porque eu estou descansando para descansar amanhã. Hoje o culto podia acabar meia-noite, mas ele fala, não foi no culto hoje, por quê? O pastor estava descansando de descansar. Até no descanso nós estamos correndo. A tia correr para descansar. Quem já saiu de férias? Já volta mais cansado que nas férias, né? Fala, rapaz, fui descansar e estou cansado. Agora eu preciso de férias para descansar das férias. Por quê? Nós perdemos o poder de contemplação. Fui esses dias de férias lá, fomos para Camboriú. Meu Deus, eu voltei 10 vezes mais cansado que eu fui. Eu acho que eu não fiquei 10 minutos sentado panguando assim, ó. Por quê? Porque eu estou numa cidade nova, então eu tenho que conhecer tudo. E ainda quando você está com a sua irmã, que assim, o que nós vamos fazer agora? Estou brincando. Mas a gente vai para uma cidade nova que a gente quer conhecer. A gente conhece a cidade toda quase num dia, né? A gente volta para casa assim, rapaz, tu sou o pó. E aí Jesus fala, sabe por quê? Porque vocês perderam o poder de contemplar. Vocês pararam de olhar para o passarinho. Sabe por que vocês estão ansiosos? Porque vocês estão muito olhando para o que é a vez de comer, de beber ou de vestir. Fica tranquilo. Nunca ninguém morreu de fome, não é agora que vai morrer. Eu sempre sustentei. Olha o que ele diz para a gente encerrar, Mateus capítulo 6, versículo 25. Por isso vos digo, não andem ansiosos quanto à vossa vida, pelo que é a vez de comer, o que é a vez de beber, mas nem quanto ao vosso corpo, pelo que é a vez de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, não semeiam, não cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valores do que elas? E qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao que há vez de vestir, por que está solícito? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, não fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andem, pois, inquietos, dizendo que comeremos, que beberemos ou que vestiremos, porque todas essas coisas são os gentios que procuram.
De certo que vosso Pai Celestial sabe que você necessita de todas elas, mas buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia seu mal. Sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você? Quer guardar o coração? Contemple as coisas belas da vida. Olha para a pessoa que está do teu lado. Contemple a pessoa que está do teu lado. Olha para a igreja que você está congregando hoje. Contemple. Olha o culto que você está hoje. Contemple. Não fique ansioso pelo dia de amanhã, porque o amanhã trará consigo os seus males. Que muitas pessoas estão ansiosas porque estão vivendo o dia de amanhã e deixando de contemplar o dia de hoje. Jesus está falando assim: seja inteligente emocionalmente, aprenda a gerir as suas emoções.